Eu sou o Rui Gomes, sou muito linguista do curso técnico da Ganhar e estou aqui para apresentar a minha prova de tirão profissional. Esta mesmo consiste na criação de uma marca de vestuário, bem como a criação e confecção da sua primeira coleção. A empresa chama-se Rui Gomes, é uma marca de estilista, uma marca de design de moda. Nos primeiros tempos está situada na cidade de Braga para começar a ganhar um público. É uma empresa entre o prêt-à-porter, ou seja, o pronto a vestir, e as peças exclusivas, pois o prêt-à-porter as peças são fabricadas em grande escala, o que faz com que as peças percam a piada, pois acabamos por ver as pessoas sempre com as mesmas peças. E temos as peças exclusivas, que são mesmo exclusivas. O que eu tentei recriar foi, com custos mais baixos, confeccionar vestidos e roupa mais económica, mas ao mesmo tempo exclusivas para que cada pessoa se sentisse diferente e que fosse possível chegar a todas as pessoas. É uma inovação no mercado e no cotidiano. No mercado, porque o mercado já está muito saturado de estilistas, designers de moda, roupa e tudo mais. E no cotidiano, porque na rua vemos as pessoas todas vestidas da mesma forma. A marca. Tenho aqui a primeira proposta, um diamante. Com este diamante eu queria passar uma ideia de pedra preciosa e rara, que cada mulher que vestisse um vestido meu sentisse única. Na verdade, depois de algum pensamento meu, cheguei à conclusão que o diamante já está muito utilizado e que iria retirar todo um conceito que eu tinha de pedra rara, uma pessoa diferente e tudo mais. Foi quando estava a assistir a um desfile de Victoria's Secret que reparei nos modelos que usavam umas asas e isso fascinou-me um pouco, pois as asas, como vemos aqui, são elegantes, são bonitas, são apelativas e dão uma ideia de liberdade, o que eu queria demonstrar com a minha prova. Aqui, o Rui Gomes, é o meu logótipo. Inspiração. A inspiração foi retirada das aves, que são animais elegantes, com as suas penas, animais vistosos. Depois também fui buscar a inspiração às asas de Pegasus, que é símbolo da criatividade, do espírito e da imaginação. Também vemos na área superior do meu logótipo, aqui precisamente, vemos o contorno de uns olhos. Um contorno inacabado, pois como sabemos a moda é uma área muito visual. A tipografia. Antes de eu começar a ter uma marca, eu reparei que a maior parte dos estilistas tinham como base, como logótipo, a sua assinatura. Contudo, eu não queria isso, eu queria um símbolo que me demonstrasse a minha personalidade e que as pessoas, ao verem o símbolo, se lembrassem de mim. Eu tentei fazer com a minha tipografia, com a minha assinatura, contudo, não foi o mais. Não, o resultado depois, a minha assinatura não é das melhores. Então, não é a tua assinatura? Não. Nenhum deles? Nenhum deles. Então, eu queria... Desculpa. Mas o que é o original, então? Foi o tipo de letra que eu... Já percebi. Então, eu encontrei esta tipografia que gostei, que me agradou. Depois fazia lembrar uma assinatura, mas ao mesmo tempo, se eu adiantar nos retoques, poderia aproximar este lettering à minha assinatura. Foi isso que eu tentei transparecer. A cor. No logótipo escolhi a escala de cinzas, pois os escalas de cinzas, desde o branco até o preto, são cores que nunca passam de moda e que depois acabam por dar uma noção de elegância, de luxo, de vaidade. A coleção. O conceito da coleção é inspirado na femme fatale, uma mulher fatal, uma mulher dos tempos modernos, uma mulher sexy, atraente, uma mulher que não tem medo de provocar,
Uma mulher que corta com os conceitos antigos da sociedade, onde o homem estava superior a ela. Queria com isto mostrar que a mulher já não está às ordens do homem, mas sim o homem é que muitas das vezes está por baixo da mulher. Arranjei uma série de palavras: desenho, fama, sensualidade, luz, glamour, moda e mistério. Muitas dessas palavras são aquilo que as mulheres desejam. O dinheiro, a fama, a sensualidade, o luxo, são coisas que elas olham para outras estrelas de cinema, imaginemos, ou estrelas da música, e dizem: olha, eu gostaria de ser assim. Agora tenho um pequeno, vou apresentar aqui os meus convidados, os que se disponibilizaram a fazer ação, pois não tem qualquer fundo lucrativo. Mas foste tu que escolheste estas poses? Sim, fui eu que ajudei porque eu escolhi as poses, coordenei tudo. Desde os cabelos, desde a maquilhagem, que disse o que eu queria. Só não fiz as fotografias, pois não me sentia à vontade. Spots publicitários. Para os spots publicitários, eu queria manter uma linha simples, clara e que fosse direta para com as pessoas. Queria também, uma das coisas que eu queria bastante dos spots publicitários era que contesse algum tipo de tecido com que as pessoas pudessem tocar e se percebessem que é realmente moda. Temos a primeira sessão fotográfica que foi para esse mesmo, para desenvolver estes suportes, que foi feita pelo Alexandre Ribeiro, aluno de design gráfico, que apresentou há pouco as fotografias, tem aqui no catálogo. Temos aqui no catálogo aquele tecido que eu falei. É uma fita de cetim vermelho. Como eu escolhi fazer tudo a preto e branco, decidi dar um destaque ao vermelho, pois é uma cor bastante sensual e que dava o destaque para o catálogo. Sabes o erro que tens aí? Sabe? Não? Não. Olha para ali para as paredes. Vou mudar muitas vezes. Ah, sim. Sim, já percebi. Temos aqui as fotografias. Aqui ao é a Vitória, uma amiga minha. Fui eu que lhe pedi para me fazer este favor. O conceito e as poses fui eu que, com a ajuda do Alexandre, o Alexandre também me ajudou a dizer-me o que é que seria possível ou não realizar, porque eu às vezes tinha algumas poses que não eram totalmente possíveis de realizar por causa do espaço. Em algumas fotografias incluí eu também para demonstrar uma submissão do homem, para demonstrar que a mulher tem poder. Cartaz. Desfile também com a ajuda do desfile da agência do Golden Novels. O desfile foi no dia 26 de maio, no Hotel Golden Tulip. Contou com várias parcerias, desde a agência, desde a revista da agência e mais algumas marcas que apresentaram coleção. Convite. A fita vermelha, em praticamente todos os esportes usei a fita. Temos o vídeo conhecido. A ideia é, na compra de um vestido, imaginemos, a oferta de uma boneca, por exemplo, uma Barbie, com um vestido igual. Decidi fazer este brinde, pois há um brinde diferente, fora do comum, das canetas e tudo mais. Tenho aqui uma pequena animação como funcionaria a embalagem. É um outro. Este? Sim. Mas é a embalagem de quê? É uma brinde. Depois, a embalagem abria como se fosse uma passarela. Ele é o quê? Eu desenhei, foi em 3D que eu fiz. Só tem medo de ser finalizado com o uso da imagem, é isso? Produzi
de série no Hotel Valentudo. Agradecimentos. Se queria fazer alguns agradecimentos em especial aos professores e ao Jorge que nos ajudou nas filmagens e ao Alexandre. Foram duas das pessoas que mais me surpreenderam, e eu estou a ser sincero, porque foram pessoas que nunca me deram muito ao longo do curso e, na verdade, foram daquelas que me acabaram por ajudar mais, e como era a Bia e a Sara, porque elas deram muito na cabeça e foram essenciais. E claro, mais do que um projeto, mais do que uma parte, a concretização de uma sonho. Obrigado. Bem, esta foi de longe, eu já venho cá fazer algumas apresentações há algum tempo, esta foi de longe a mais bela PAP que eu já vi. Parabéns por isso. Depois, a coisa que mais gostei foi da capa. Eu gosto quando as pessoas saem do tradicional do papel e os espelhos realmente é um toque. Posso explicar já a capa? Acho que muita gente não percebe. Peço desculpa por interromper. Eu sempre disse que queria que a minha papa fosse a minha cara, sempre fosse a minha imagem. E por isso o espelho, porque eu sou uma pessoa que dela muito ao lado visual das pessoas. Mas também gostava que as pessoas se identificassem um pouco com a minha papa. Ou por isso do espelho, porque as pessoas olham para o espelho e veem o seu reflexo. Sim, isso também, eu não sei se sabes, mas se não sabes, eu como pessoa da área do design gráfico acompanho estas coisas e já houve uma capa em Portugal de uma revista, a Egoísta, que veio só com um espelho também, que é para a pessoa que era a capa. E acho que foi a Time, ou a Vogue, já não sei. Acho que foi a Time. Não é invertido, do outro lado de um espelho. Sim, era uma coisa assim. Acho que a Time também fez quando elegeu, há uns anos atrás, o Cidadão do Mundo como pessoa do ano, então também era um espelho. Não é espelho, é um papel prateado. E isso é sempre interessante, quem vai ver aquilo acha sempre piada quando muito vê-se o seu reflexo e com a Time por cima, não é? Que é uma coisa muito engraçada. Eu achei esta parte um pormenor que acho que muitas pessoas, não necessariamente um espelho, mas este cuidado que tu tens de meter o trabalho do conteúdo com a capa está muito bem feito aqui. Isso aí, parabéns. Agora, também achei muito interessante a explicação que tu deste, também fizeste pesquisa e, embora eu tenha alguns defeitos a apontar ao conteúdo, justamente aqui ao logo, acho que a forma como tu chegaste lá é interessante, é interessante a forma como tu explicaste como chegaste a esta ideia final. Partiste de algumas referências e concretizaste com a ideia. Eu consigo, depois de te explicares, eu consigo olhar para ali e ver que a tua explicação faz sentido, que às vezes não acontece. Mas vamos começar pelo logo. O logo tem coisas positivas e coisas negativas. A coisa positiva que tem é que tem uma certa harmonia e liga à questão do conteúdo que é o design concept. Tem uma coisa aí que eu não gosto, eu gosto do símbolo, acho que está interessante, embora tenha detalhes muito agressivos. Eu acho que aquelas coisas pontiagudas deviam ser arredondadas, deviam estar mais suavizadas, mais orgânicas. Até para tu veres como é, tu escolheste uma tipografia que não tem ângulos, estás a ver? Devias ter seguido a mesma linha da tipografia para fazer o resto do desenho, o resto do logo. Acho que aquilo suavizado, sem aqueles picos, aqueles bicos, ficava uma coisa mais de acordo com o R que tu escolheste de Rui. Depois é assim, eu sinceramente, a parte da assinatura do Rui Gomes, para já não está proporcional com o logo. Tens de trabalhar nisso. E depois, a escolha da tipografia, isto é o meu gosto pessoal, não parece uma coisa de merceeiro, parece uma coisa de contabilista. Se estás a trabalhar com um estilo, tens que... Peço desculpa. Mas se estás a trabalhar com o glamour, com o estilo, tu tens que ter uma assinatura com o estilo. Não podes ter uma tipografia qualquer que tenha uma assinatura e achares que aquilo... Repara, tu até tens um R. Não está mal todo, tem uma assinatura, ok. Mas na assinatura tu pões o mesmo R, mas pões com itálico. Um está à direita ou está inclinado, estás a ver? Não está aí uma...
eu não vou comentar a parte do estilo que fizeste da moda, mas desta parte do design gráfico, que é a minha área, tem que defender isto. Tem que haver ali uma conformidade. E tens que procurar uma assinatura que esteja de acordo com a tua ideia de glamour. Esta não está, definitivamente. Aliás, eu até gostei mais daquela que tu disseste que era original do que esta. Embora não seja a perfeita. Não é? Este logo tem outro problema. Eu assim de memória, eu não sou propriamente uma pessoa que segue a moda. Mas sigo os logos. E assim de memória, eu lembro, esse logo, há uma pessoa em Portugal que tem um logo parecido. Tens de ter cuidado com isso. É o Miguel Vieira. Sim, sim. É parecido, não é? É idêntico, sim. Provavelmente a ideia que ele teve para chegar a esse logo foi a mesma que tu seguiste. Provavelmente foi isso. Também tem a parte da alada, não é? Isso é um problema, porque tu, se estivesse no mesmo, se um dia chegas ao mesmo patamar dele e tiveres a mesma roupa em competir com ele, provavelmente ele não tem mais marketing do que tu vai ganhar. Se ele não achar que o teu logo é igual e te processar. Portanto, tens que ter algum cuidado com isto. Tens que olhar bem para ele e ver se é tão parecido assim ou se podes fazer alguma coisa ao teu logo que o faça melhorar e distinguir do outro. Do logo, era isto que eu te queria dizer. Vamos às cores. Tu mostraste umas cores no grande frente dele e vais uma escala de cinza. Faz sentido porque tu, se vais até para apresentar as cores, não é? Na roupa e se fotografias com cor, se tiveres alguma cor neutra ao lado, ficas ou no fundo, estás a valorizar o trabalho da cor que está presente nas imagens e na tua criação, no desenho da tua criação. Mas tu depois apareces aqui com uma coisa que eu também gostei, que é um aspecto positivo, que é esta uniformidade dada pela fita vermelha. Se tu vais apresentar em vários suportes a fita vermelha, tu tens que apresentar esta cor vermelha como uma cor tua, não só aqui no teu relatório, como em todas as outras aplicações. Tu no próprio logo, tu podes distinguir o logo da assinatura como cinzentos e vermelho, a ver o contraste, estabeleces um vermelho. O facto de aparecer assim do nada, isto quer dizer que tu numa outra coleção pode ser azul? Sim, Era essa a tua ideia ou estou agora essa ideia? Não, porque escolhi o vermelho por causa do tema. O femme fatal, a mulher fatal, por causa da sensualidade. Pronto, mas então tu tens que explicar isso de forma que quem está deste lado a apreciar e deste canto da casa perceba que isto pode mudar. Não faz parte da tua. Se te vais colocar nesta coleção e depois vais botar o convite e o cartaz. No cartaz não tens vermelho, não tens esta ligação. Ou punhas aqui uma fita, vais entender? Há esta falta de consistência. Deixa-me tomar aqui nota de outra coisa. Eu gostei do vídeo. Acho que a ideia está curta, concisa, tenho uma ideia e acho que conseguiste dar ali um certo espírito do teu trabalho. O que eu acho também se reflete nos outros suportes todos, não só no vídeo. Tu tens o teu logo aqui no vídeo, e sempre que ele aparece, no cartaz é mais pernicioso, vou começar por aqui. Ele aparece sempre de forma, há sempre a ideia de quanto maior, mais visível é, eu quero que a minha marca fique bem visível, vou pô-la grande. Às vezes funciona ao contrário, às vezes esta desproporção do tamanho do teu logo com o resto, a forma como ocupa o espaço, às vezes é grande, é demasiado visível que acaba por ser invisível, acaba por estorvar a comunicação que está aqui. Às vezes mais pequeno, eu vejo aí o teu saco também, às vezes se o redimensionares, o colocares um pouco mais pequeno, vais valorizá-lo mais. Até porque o fundo é neutro, tu consegues vê-lo mais. Se tu olhares para a tua concorrência, repara nisso. Às vezes os logos aparecem até mais pequenos, que é para te chamar a atenção e tu até te aproximares para ver o que é aquilo. Também que causa esse tipo de efeito. Às vezes o grande mais estoura. Aqui o caso, tens aqui um problema de comunicação, tens aqui um cartaz. Tens uma mancha aqui que está a estorvar a fotografia. Estavas presente quando estávamos aqui a falar do design gráfico, estragar a fotografia estragar o design gráfico.
este é o exemplo de como o design gráfico estraga a fotografia. Se tu pegasses neste elemento, olha, este elemento que está aqui podia ser, em vez de ser transparente, podia ser vermelho, desde que aparecesse, por exemplo, por baixo, ou atravessado. Tu estás a tirar uma parte da imagem que, na minha opinião, era importante. Tu estás a dizer que aqui a submissão do homem à mulher. Se estás a tapar a submissão, estás a perder aqui uma parte da comunicação. Na minha opinião, tu tens que ter atenção a esta questão da diminuição do logo, estruturá-lo e colocá-lo proporcionalmente. Tens outra questão aqui, que é um ponto negativo, na minha opinião. Acho que aqui o teu professor também vai se referir a isso. Eu acho que vocês têm uma carta de tipografia muito reduzida. Isto será o avant-garde também alterado. Repara, em 2 ou 3 que já vimos hoje, esta tipografia, se não é a mesma, é muito parecida. Se não tem o Arial. Lá está. Tu até fizeste pesquisa, além do teu trabalho que tiveste no desenho e confecção dos modelos e da roupa. Tiveste um trabalho de pesquisa até que se nota que foi fundado. E, no entanto, nestes pormenores, no design gráfico, acho que falhaste. Já não falo só do logo. E esse era o primeiro que te devias preocupar. Depois, esta tipografia não se distingue, como é banal, profundamente banal, não mostra o glamour que tu estás aqui a mostrar na fotografia. E se reparares, se fores analisar a tua concorrência e vai ao topo, vês a Vogue, já foi tempo, já foi nos anos 70 para aí, anos 40 para aí, não sei, que se usou esta coisa, já não estão para aí virados, entendes? Tens que modernizar, isto é, tens que trazer a tua marca de acordo com as tuas fotografias para o século XXI. Não faz mal apresentar elementos retro, desde que sejam modernizados. Aqui só estão banalizados, entendes? É banal. E do ponto de vista da comunicação, se isto fosse um cartaz, tinha de estar muito próximo mesmo para ver a hora, o hotel, porque não passa despercebido. Se isto fosse vermelho, como eu te sugeri, em relação à fita, a ver esta ligação, já tinhas um contraste maior. Ok, aqui eu podia aproveitar isso. O site, e para finalizar, acho que o site tem potencial. Gostei da forma como até muda a ligação, embora eu acho que se eu tenho uma área reservada para o menu, eu quero que na página seguinte, quando eu clico no menu, a área que me aparece ao lado não esteja em cima de onde eu cliquei antes. Percebes? Tem que haver ali uma área que tem que estar dividida. Ou se não está dividido, tem que ser espetacular, que é para tu ficar deslumbrado e não pensares nisso. Okay? E ali não é o caso. Com um bocado mais de atenção, com um bocado mais de trabalho, acho que consegues levar. Aliás, todo o teu trabalho, do ponto de vista do design gráfico, com mais detalhe, com mais atenção, eu acho que tu aqui perdeste mais tempo com o design de moda do que com o design gráfico. E se a tua papa é design gráfico, devia ser aí que tu devias ter perdido mais tempo. Okay? Mas de resto, acho que se usares isto como base, isto pode ajudar bastante e tens aqui um trabalho mais perto de ser uma coisa profissional. João, o que é que achaste dos vestidos? Vou escolher. Não vou falar sobre a parte do design gráfico, já foi muito analisado. Essas conversas sobre o logo partamos de ter, não é? E eu disse genericamente, sempre que vejo uma repetição no logo, dá asneira, não é? Portanto, o RR sabe que isso são raríssimos os casos em que a repetição não dá asneira. Nem sequer conheço o tal Miguel Vieira. Miguel Vieira. Sim, mas é fácil. E vais ver parecido. Mas é parecido. É parecido. Pronto. Mas vou falar do Rui enquanto designer projetista. Não é? Ele tinha aqui um projeto e conseguiu fazer o projeto, arranjou colaboradores, não é? O Jorge, o Alexandre, os modelos, agora arranjou aqui logo 6 colegas para passar a roupa e tal. Isso também conta muito do design, o trabalho de produção gráfica que ele faz, foi ele que colocou a fitinha, certo? Isso são coisas que vão ser úteis ao longo da vida. São os detalhes que fazem a diferença. Seres tu que fazes a maquete, que apresentas o trabalho, mesmo que tu sigas, certamente vais seguir a carreira da moda, para ninguém te vai convencer de outra coisa. O facto de teres tido esta experiência no design gráfico deve-te servir, ou que aquilo foi dito, vai-te servir para tu também saberes apresentar os teus produtos de uma forma atrativa. Teres as tuas ideias, não é?
mas tens atenção exatamente àquilo que queres. Tu naquele vídeo, tu há bocado disseste, eu queria que isto fosse sem sombras, que não fosse, depois não encontraste a palavra. Não queria que fosse ordinário, não é? Naquele vídeo tu há ali um segundo em que estás, quando dizes aquilo que queres ou que não queres, depois tens que ter exatamente aquele rigor, Saber onde parar. saber onde parar. E quando começas a entusiasmar com essas coisas, também tens que saber. Tu não estás mesmo a pensar que algum dia na vida farias uma coisa dessas com os espelhos. A solução tinha que ser os tais papéis que simulam o espelho. Se estás a falar em fazer 100 coisas ou 1000, isso não é. Não ia desgraçar a fazer isto com espelho. Só lá a tua concorrente, não é que faz os biquínis de diamantes, é que estão a fazer essas brincadeiras. Um grande orçamento. Olha, a tua parte pior é que, de facto, a tipografia eu não percebo. E é a primeira coisa que eu digo, não vai ser a tipografia no fim. Não, isto é só para experimentar. Depois chega só e não mais E depois, quem tem o mínimo de olho para isto, olha e choca. Naquele cartaz, tens uma excelente fotografia e depois todo o éter ia estragar o cartaz. Estava a vontade que não tivesse lá nada, tivesse só a fotografia. Bastava. E a pessoa que adivinhasse onde era o elemento. Estragaste tudo. Aquela conversa. Não é? As coisas já estão estragadas. Mas o resto, parabéns aqui com o teu conceito de design genérico, incluindo lá os gravetos, que eu não sei se são bons ou não são. Também não posso. Posso só interromper e dizer uma coisa que eu esqueci de dizer. Tu fizeste mais uma parte que está relacionada com o design gráfico, que do ponto de vista estético é interessante, que foi a embalagem. O conceito, eu acho que aí ele está de parabéns porque a ideia de tu criares numa embalagem, depois quando abre, já é uma passarela, isso é muito interessante, está interessante. Agora, vai uma grande diferença entre o conceito e aquilo ser execuível. Eu duvido que tu consigas fazer aquele recorte. Tu consegues fazer aquilo. Sim, então é combustível. Não é só essa questão. Tu tens que pensar como é que aquilo ia ser transportado. Aquilo não pode ser empilhado. Aquilo não pode. Estás a entender? Do ponto de vista do design da embalagem, tu tens que pensar em muitas coisas. Tens que pensar como é que ela vai ser transportada, se se vai deteriorar com o transporte. Não chegava direito de certeza ao cliente. A menos que fosse entregue à mão por uma estafeta, senão não tens outra hipótese. Tens que pensar nisso quando crias o design gráfico de embalagem. Quando utilizas o design gráfico na embalagem ou em elementos que vão ser usados, não é só do ponto de vista estético que tens que pensar. Tens que pensar do ponto de vista do conteúdo, da forma e depois da maneira de como é que vais manusear, como é que vai ser transportado, por exemplo. Mas do ponto de vista do conceito, é muito interessante. Agora não podes ficar só pelo conceito. Provavelmente também tens esse tipo de problema quando fazes um vestido. Podes ter um conceito muito bonito, mas daí até o conseguires fazer, é uma grande diferença. É isso que eu queria chamar a atenção. Mas parabéns pela ideia. Pronto, Rui, chegamos ao fim. Esta parte para nós é um pouco sempre difícil de avaliar. Mais para uma parte na área de... Nós sempre exigimos a componente gráfico, então não poderíamos, ou do multimédia, senão não poderíamos avaliar aqui convenientemente, porque não é um curso de textos e de design de moda. De qualquer forma, no teu caso faz algum sentido, porque eu lembro-me bem de ti na entrevista inicial, e ainda que eu não me lembro de muitos alunos, se quer dizer alguma coisa. E lembro-me que já estás a falar de moda e o que é que querias fazer, por isso faz muito sentido que esta parte tenha surgido e este tema, senão também não acredito que conseguisses este nível de empenho. Não acredito. Pronto, normalmente aparecem aquelas meninas aqui ao longo do curso, de vez em quando no último ano levam-se que vão fazer alguma coisa de bijuteria ou bijuteria ou roupa, mas pronto, é algo que do céu gostam de roupa, normalmente as mulheres, as raparigas gostam de roupa, mas no teu caso não, tu gostas mesmo da concepção, do desenho, gostas de uma série de coisas associadas ao design de moda. Até estamos a continuar a investir nisso. E o sucesso da tua parte vem daí. Há erros aqui, e são erros que são recorrentes, sim, são recorrentes ao longo dos 3 anos, e por isso não melhoraste. Esta questão da tipografia, vamos falar antes de a questão dos erros ortográficos, passaram aqui alguns.
Ah, sim, isso mas não. São coisas que eu sempre chamei a atenção. Têm de ser corrigidas. Obviamente, estes projetos depois já não passam pelo professor português, porque tens que imprimir. Já não estás aqui, estás em estágio, mas pede ajuda a alguém sempre para corrigir. Se tens esse ponto fraco, tens de melhorar dessa forma. E a nível gráfico, a nível de comunicação, qualquer área, poder comunicar com alguém que não perceba esse erro, mas isso também não te interessa, principalmente nisto. Mas acabaste de me surpreender 2 vezes este ano. Um que fez também pica no chão, Marafá. Que rolou ali com o Gabriel de Pedro. Sabiste a conversa pica no chão. Ele comeu. O Pedro não é grande, não, essas são tiveste pescadas. Ele lá comeu bem. E outro foi o nível, quando te perdeste a meio do ano, não sabias para onde ir, e eu aí pensei que a coisa ia acabar bastante mal. Conseguiste dar a volta. E isso foram duas boas surpresas, esta especialmente por causa dos estudantes. Estás de parabéns e continuo a investir, mas houve estas 2 ou 3 apontamentos, se reparares, também, por exemplo, no caso do Mário, dedicámos aqui bastante tempo porque tinhas muitas coisas para apresentar. E se fores ver, quase todas as indicações batem sempre no mesmo. É só corrigir, não é fácil também. Mas acho que o pior já está feito, não é? Só é questão de corrigir, adaptar. Tens um papo muito completo, cheio de materiais, exaustiva e tem revela muito esforço, muita dedicação. E também só o fizeste porque talvez gostaste. Nossa, porque eu sei que se não fosse o tema que eu gostasse, nunca iria chegar a este ponto. Olha, parabéns. Certo? Está a correr bem o estágio? Tá.